no majestoso corrupto, foi um gol para cada presidente que caiu fora e o bem venceu. O Casares sumiu do São Paulo. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo empata com o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-1. Mais um jogo que o tricolor deixa a vitória escapar lá naquela arena maldita. E foi um jogo que o São Paulo jogou muito acuado, muito para trás, tomando uma pressão do Corinthians que cercava muito bem, que impedia a saída de bola rápida do São Paulo. O São Paulo tinha muita dificuldade em sair jogando, time, como eu disse, muito nervoso. Só que apesar de pressionar bastante, o Corinthians também tinha uma dificuldade de levar perigo real para o São Paulo, muito, porque seus principais jogadores, em especial o Depay, estava fora do jogo. E mesmo com isso, o Corinthians estava com um jogador infiltrado do São Paulo, porque no começo do jogo parecia que o Arboleda estava jogando para os caras, porque em 2 lances o nosso camisa 5 quase entregou a paçoca. Nos 2 lances eram jogadas tranquilas para o Rafael, só que o Arboleda, nervoso, afobado, quase prejudicou o time. Na primeira, a bola estava saindo para a linha de fundo, nem ia para o Rafael, ele dá o carrinho, quase o Corinthians consegue armar a jogada. E o segundo lance foi o pior deles, porque ele vai tentar afastar a bola, pega mal nela e ela sobra para o Yuri Alberto. Ainda bem que o Yuri apanha da bola quase sempre e o Alan Franco estava nesse lance. E olha que não era para o Arboleda estar nervoso no jogo, é um dos mais experientes do time, é malaco, só que hoje o bunda mole começou muito mal no jogo, parecia que estava jogando para o Corinthians. Ainda bem que logo se encontrou no jogo, depois foi muito bem. E no ataque o São Paulo também tinha muita dificuldade em levar perigo, porque jogando com 3 volantes, né, o Bobadilha, o Danielzinho e o Marcos Antônio, o time demorou para encaixar o esquema da criação das jogadas, com o Marcos Antônio vindo buscar a bola muito no campo de defesa, tanto ele quanto o Danielzinho. E muito dessa falta de criatividade, dessa falta de poder ofensivo do São Paulo acontecia porque o Lucas estava muito apagado no jogo. O Lucas mal encostou na bola, estava andando, não criou uma chance no jogo. Sabe quando parece que o jogador está se escondendo no jogo? E é uma coisa que a gente não espera do Lucas, porque é o jogador mais habilidoso do time do São Paulo, é o cara que numa jogada pode desequilibrar para o São Paulo. No jogo contra o São Bernardo, jogo passado, né, jogou muito bem, com confiança, se movimentando bem no jogo, e hoje não teve isso. Não foi um jogador que flutuava no meio de campo, se movimentava para ajudar na criação das jogadas com os volantes, tabelar com os laterais, o Wendel pela esquerda, o Mike pela direita, buscar também a tabela, a jogada com o Luciano e com o Tapia. Hoje foi uma partida muito fraca do Lucas. Há muito tempo, sinceramente, eu não vi o Lucas fazer uma partida tão ruim como foi a de hoje. E por não estar conseguindo criar chances pelo meio de campo, criar jogadas pelo meio, o São Paulo apostou nas jogadas pelos lados do campo, em especial na esquerda, já que o Mateuzinho não sabe marcar muito bem. O Wendel e o Tapia apareceram muito no jogo, o Wendel sempre buscando a linha de fundo e o Tapia caindo na esquerda. Na minha opinião, fazendo muito o que a gente esperava do Lucas, da função que o Lucas teria no jogo, o que acabava prejudicando o São Paulo, essa apatia do Lucas. Ele está se escondendo do jogo, porque como o Tapia caía para buscar a tabela, a jogada com o Wendel, a gente ficava sem a referência lá na área. E apesar do São Paulo ir pressionando, aos poucos melhorando no jogo, tinha muita dificuldade em levar perigo para o Hugo. Tanto que
até os 30 minutos o São Paulo não tinha dado um chute no gol. Tava muito encaixotado o tricolor. Ainda bem que na primeira chance que teve, fez bonito aos 36 minutos. O Danielzinho livre na esquerda, cruzou na medida, na cabeça do Tapia, que mandou a bola para o gol, abrindo o placar do clássico majestoso. O Tapia fez seu segundo gol no Corinthians, na Neoquímica Arena. O Tapia, que é bom de cabeça, mas com a bola no chão, ele acaba apanhando dela. E o São Paulo continuou melhor depois de ter feito o gol, só que acabou recuando de novo. E aí, cara, isso que eu não entendo. Faz o gol, em vez de seguir atacando, pressionando o adversário, aproveitar que, de certa forma, o Corinthians sentiu o gol do São Paulo para fazer mais. São Paulo não, recua. E ainda a gente teve que ver o Bobadilla quase entregando a paçoca para o time do Corinthians. Ainda bem que o Rafael estava mais uma vez lá para salvar o São Paulo, e o Yuri Alberto estava lá mais uma vez para mandar a bola para fora. É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto. E ainda deu tempo de o Tapia querer cavar um pênalti num lance que ele tenta atrapalhar a reposição, a saída de bola do Hugo. Ele vai para atrapalhar a saída de bola do Hugo, que dá um empurrão nele. Só que como o Tapia é mau ator, ele não arruma nada nesse lance. Eu já tinha falado no jogo contra o Vasco que o Tapia precisava melhorar essa atuação dele, porque pelo amor de Deus, o Hugo dá um empurrão nele e ele tem um delay, ele demora 3 dias para começar a cair. Se logo que o Hugo encosta nele ele cai, o juiz teria marcado o pênalti, o VAR poderia entrar em cena, não sei se um milagre acontecesse, e o Hugo teria sido expulso, porque a bola estava em jogo. Não tem jeito, como ator, o Tapia é um jogador mediano. No segundo tempo, o São Paulo continuou muito recuado, muito travado, não conseguindo sair jogando contra o Corinthians, que apesar de também ter suas dificuldades de estar travado, por assim dizer, conseguia levar perigo para o Rafael, que mais uma vez ia muito bem no gol do São Paulo. E por estar jogando muito recuado, não ter velocidade nas jogadas, o São Paulo não conseguia ficar com a bola no campo de ataque. Poucas vezes no segundo tempo, no jogo todo, o São Paulo conseguia passar do meio de campo. Era um time, como eu disse, muito travado, muito encaixotado na marcação do Corinthians. E o cara que era para ser o escape do time não fez nada, que era o Lucas. Eu volto a falar disso. Pode, tá sem assunto, fica sendo repetitivo. Não. O Lucas foi uma grande decepção no jogo de hoje, porque se espera muito dele. Ele é o principal jogador do São Paulo, um dos mais habilidosos. Só que hoje, cara, discreto, seguiu sendo discreto no segundo tempo, assim como foi no primeiro. Ele só teve um lance, digamos assim, interessante no jogo, que foi um chapéu, se eu não me engano, no Ranieri. Só que no lance mesmo, ele não desenvolveu mais nada. Logo a bola foi para a lateral do Corinthians. Então, como pode não ter críticas nesse tipo de jogador, que é um jogador que a gente sabe que é decisivo numa bola, pode decidir? Só que hoje, muito discreto. A gente cobra o Lucas pelo que a gente sabe que ele pode render, e hoje não rendeu nada. Hoje o São Paulo com o Lucas foi um time com um jogador a menos. Quem mais estava tentando fazer o São Paulo jogar no ataque no segundo tempo foi o Mike pela direita. Só que o moleque estava jogando sozinho. E ainda assim teve bons momentos no jogo. Teve até um momento que ele mostrou que não afina para ninguém. Peitou o Bidu. O Crespo até tentou mexer no time do São Paulo para ter condição de ficar com a bola no campo de ataque, ter velocidade nas jogadas. Colocou o Ferreirinha, o Caleri no jogo para tentar segurar a bola no campo de ataque. Só que não adiantou de nada as mexidas do Crespo,
porque também faltou um cara no meio de campo para conseguir fazer a bola chegar no ataque do São Paulo, para os atacantes. E se com o Lucas, que é o da posição, não é um meio armador, mas joga no meio de campo, não estava conseguindo, com o Luciano sendo um armador, que a gente sabe que não tem como, o Luciano não rende como meio armador, ficou ainda mais difícil. E por o São Paulo não matar o jogo nas poucas chances que teve, quem apareceu no jogo? O velho ditado, quem não faz toma. Aos 44 minutos, no finalzinho do jogo, o Corinthians empata o jogo com o Breno Bidon, depois de uma jogada que o Alan Franco dá o bote errado, a zaga do São Paulo vacila e o camisa 7 do Corinthians manda a bola para o gol, definindo assim o majestoso da corrupção. Mais uma vez o São Paulo deixa uma vitória escapar entre os dedos, e se o tricolor tivesse ficado mais com a bola no ataque, se os jogadores de frente tivessem funcionado melhor, tanto individualmente quanto coletivamente, o São Paulo poderia ter saído com essa vitória, que seria a segunda na Neoquímica Arena. E faltou vontade de atacar, a verdade é isso. O São Paulo foi muito acuado, muito nervoso, parecia que em alguns momentos não queria se expor tanto no jogo, com medo de tomar contra-ataque e por consequência sofrer gols e perder o jogo. Mas bora falar sobre cada um dos jogadores do São Paulo, que, volto a falar, poucos hoje jogaram de verdade, tiveram vontade. O Rafael foi um deles. Grandes defesas, a melhor delas naquela bola que desviou no Mike, ele no puro reflexo fez a defesa. No gol eu fico meio que em cima do muro sobre será que ele conseguiria fazer a defesa ou não. Dessa vez não vou ficar em cima do muro. O Mike jogou muito bem, não sentiu a pressão de estar jogando um clássico na casa do Corinthians, que estava só com o torcedor do Corinthians. Como a gente sabe bem, é clássico no estado de São Paulo, só tem torcida do time mandante no estádio. Foi muito bem na defesa e no ataque, não afinou para o Bidu. É um pouco pavio curto, mas ainda é moleque, tem que ter paciência, conversar com ele. E é um moleque que, se for bem lapidado, tem condição de jogar muito com o São Paulo, ir para um clube grande na Europa e quem sabe aparecer na seleção brasileira. Eu acho que o Mike é uma grande promessa para a lateral direita. O Alan Franco, uma partida muito boa, muito seguro no jogo, marcando muito bem, com vontade, sendo um completo oposto do que foi no jogo contra o Mirassol, onde só andou no jogo. Uma pena que acabou no lance do gol do Corinthians dando um bote errado e por consequência o gol do Alvinegro saiu, senão teria sido uma partida impecável do nosso zagueiro. O nosso outro zagueiro, o Arboleda, começou nervoso no jogo, trabalhando como entregador do Mercado Livre, mas logo se acalmou, se achou no jogo e depois foi muito bem. E cara, eu posso estar enganado, mas venceu praticamente todas as disputas de bola aérea que teve, depois dos dois erros. O Wendel, muito importante no meio de campo, sendo o principal jogador do São Paulo no ataque. No segundo, acabou cansando e foi substituído. Ainda bem que dessa vez não foi por causa de lesão, amém, que não tenha mais tanta lesão do Wendel esse ano, que deixe de ser o Maré. O Bobadilha, o cachorro banguela, não marca ninguém, não aparece no jogo, o que deixou a defesa do São Paulo muito expostas e o que obrigou o Danielzinho e o Marcos Antônio muitas vezes ter que ajudar mais na marcação por o Bobadilha estar só andando em campo. O Danielzinho, outro bom jogo, primeira assistência dele com a camisa do São Paulo e sendo o
um jogador muito importante na construção das jogadas, dividindo essa responsabilidade com o Marcos Antônio, que apareceu também muito bem no jogo. Teve, digamos assim, mais preocupação na saída de bola, não conseguia jogar tanto para frente por o time estar recuado, mas ainda assim o Marcos Antônio foi muito bem no jogo. O Lucas não jogou absolutamente nada, muito apagado, se escondendo no jogo, fez... A única jogada dele foi o chapéu que eu disse, mas não virou nada no lance, e depois disso, de novo, sumiu em campo. E as críticas no Lucas são pesadas, porque a gente espera muito dele, porque é o jogador mais habilidoso do São Paulo. Eu volto a falar isso, e eu sou um grande defensor do Lucas. Todo mundo que assiste os meus vídeos e me conhece sabe que eu sou fã do Lucas. Só que hoje não tem como defender o cara, não tem como passar o pano. Hoje foi muito fraco o Lucas, e por causa disso é o ruim de serviço hoje. Se fosse pro Lucas ter uma nota, seria 0. O Tapia correu até cansar, caindo pela esquerda, jogando com o Wendel, como eu disse, se doando mais uma vez para o time, é muito raçudo, e fez o gol, mais um gol dele contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Luciano pouco apareceu no jogo, até mesmo para reclamar, só que ainda conseguiu o primeiro amarelo dele no ano. Os que entraram, o Nicolas, um jogo ok, não chamou a atenção, mas também não preocupou. O Ferreirinha apagado, não fez nada no jogo, a bola também mal chegou no Ferreira. O Cedric, por incrível que pareça, não ferrou a gente, mas também é porque não teve tanto tempo assim, eu acho, ainda bem, vou torcer para isso. O Pablo Maia não marca ninguém, tá igual o Bobadilha, cachorro banguela, e se for pro São Paulo depender desses dois, vai ter que correr atrás de um volante de mais marcação, porque se depender deles, pelo menos nesse começo de ano, vai ser difícil. O Caleri teve seus minutos para voltar a ter ritmo de jogo, participou pouco, e o Crespo armou bem o time, que teve a proposta de jogo muito clara, que era jogar no erro do Corinthians, de apostar tudo numa bola. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, só que no segundo não conseguiu repetir isso, e o Crespo demora para fazer as substituições e mexe mal no time. Então acaba que um pouco desse empate amargo cai na conta do nosso técnico, mas que não tem que ser crucificado. Volto a falar sobre isso. Mas apesar desse empate amargo, desse empate com gosto de derrota do São Paulo, a semana tá boa para nós torcedores do São Paulo. O tricolorzinho tá muito bem na copinha, e a gente já recebeu talvez a melhor notícia do ano do São Paulo, que foi o afastamento do Casares. Ele, que é o pior presidente da história do São Paulo, deixou o cargo. Falta alguns ratos saírem do São Paulo ainda, mas já é um começo de, quem sabe, dias melhores para o nosso tricolor. E para o lugar do pilantra do Casares entrou o Harry Macis Jr., que de forma interina vai ser o presidente do São Paulo até a próxima eleição. Vamos torcer que o pior já tenha passado na direção do São Paulo. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar a Portuguesa quarta-feira no Morumbi. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento, então bora me dar essa moral. Também comentem o que vocês acharam desse clássico contra o Corinthians, que o São Paulo deixou a vitória escapar pelos dedos. O que vocês esperam para o jogo contra a Lusa? Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e vai ter o link na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou, e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto e tamo livre do Casares, graças a Deus.